Bom, esse artigo, primeiro, dizer que ele foi fruto de algumas conversas, principalmente com o Florestan e com uma colega, uma amiga da USP, a Nilce Aravecchia. Então, ao longo da semana, a gente ficou com um olho no Lula e com outro olho, né, Florestan, no que as elites brasileiras estavam fazendo em relação ao Lula. Então, alguns fatos. Por que a gente chegou a essa ideia aqui? E eu acabei escrevendo esse texto. Bom, a dúvida. Por que a Globo deu tanto espaço para o Lula nesta semana? Não é normal o que a Globo fez, né? Primeiro, o voto do Gilmar Mendes, com grande espaço no Jornal Nacional, praticamente liberando o Lula, né? Dizendo que o Moro era suspeito, e é suspeito, e depois a cobertura toda dos fatos no ABC. Por que a Globo estaria fazendo isso? Não só a Globo, como outros meios de comunicação, a CNN, a Band e outros, todos eles alinhados com essa direita liberal. Eles não são a favor do Lula. Estávamos apenas cobrindo os fatos. Gente, me engana que eu gosto. A Globo faz esse tipo de operação quando tem algum interesse, alguma estratégia maior do que simplesmente cobrir. Porque se fosse para cobrir o discurso do Lula, teriam feito uma matéria de 2 minutos. O Lula teve hoje no ABC, falou isso e aquilo, e entrava um trechinho dele de 20 segundos e acabou. Essa que seria a cobertura padrão. Não. A Globo abriu longo espaço para o Lula. Mais do que isso, fez uma reportagem narrada pelo Bonner, não era uma reportagem, era algo editorializado, até correta, mas me chama a atenção, narrada pelo William Bonner, dizendo 4 horas depois do Lula fazer um discurso, dizendo que tem que combater a pandemia, que tem que usar máscara, o presidente da República usou máscara. Tiraram um sarro do Bolsonaro usando Lula. Então, o que está por trás disso? Essas forças aí de direita estão usando o Lula, a força do Lula, e aí o mérito é do Lula, não é da Globo. O Lula retorna por força dele e daqueles que o apoiaram ao longo destes anos na imprensa dita alternativa, através dos movimentos populares, da Vigília de Curitiba, etc. Mas agora a direita está querendo usar a força do Lula para combater o Bolsonaro. Então o Lula acaba sendo útil para enfraquecer o Bolsonaro, para mostrar, olha aí o Bolsonaro, falou tanto, quando surge o Lula está com medo, está agora usando máscara, está mudando o tom do discurso. E aí a operação, ao mesmo tempo, nós vimos ao longo da semana alguns analistas enchendo a bola do Ciro, Reinaldo Azevedo, até o Merval Pereira citou o Ciro como uma opção. Nós vimos o Mandetta virou comentarista, já era, mas virou comentarista sobre pandemia na Globo News, um espaço muito grande para o Mandetta. Hoje são os dois personagens que têm a imagem mais bem estabelecida para talvez representar esse setor de centro-direita numa eleição. Então, se você tem o Lula tirando votos do Bolsonaro, o Florestan depois pode até complementar essa minha ideia aqui, trazendo mais detalhes, mas o que está por trás seria isso. O Lula ajuda a enfraquecer o Bolsonaro nas classes D e E, principalmente, e com o Bolsonaro um pouco mais fraco, sobraria espaço para essa centro-direita voltar ao jogo, tirando o Bolsonaro e talvez ela indo ao segundo turno contra o Lula ou um candidato do PT. Esse é o plano, não quer dizer que vai dar certo, não quer dizer que o Ciro vai encaixar como esse candidato, mas que eles estão tentando, que houve esse movimento essa semana e que a gente precisa ficar atento a isso. Isso são fatos, me parece que são fatos e eu apontei isso nesse artigo. O Florestan deve ter outros elementos aí para analisar, né, Léo? É muito interessante isso que você fala, Rodrigo, porque, na verdade, a jogada, então, vai além de criar uma... Porque, na verdade, é o seguinte, já é quase que assim, não dá para tirar o PT e o Lula do segundo turno. Agora é colocar uma nova alternativa para enfrentá-lo pela direita, então vão minar o Bolsonaro. Isso explica, por exemplo, o Partido Novo saindo da base de apoio do governo, isso explica o Dória desistindo de ser candidato a presidente para ser candidato à reeleição em São Paulo. Parece que ele... E o Aécio dando entrevista na Folha de São Paulo ontem para falar de um grande centro democrático, que são os golpistas, na verdade, em torno do Mandetta e do Ciro Gomes. Talvez seja até essa chapa, né? Mandetta-Ciro, ou Ciro-Mandetta, ou Mandetta-Ciro-Huck. É uma ideia. Não quer dizer que vai dar certo, né, Florestan? Porque os ciristas, para variar, ficaram muito bravos, me xingaram, disseram que o 247 é porta-voz do Lula. Como se o 247, o Léo, alguém tivesse me pedido para escrever. Eu escrevi da minha cabeça em conversas com o Florestan e com a Nilce, como eu digo ali. Mas os ciristas ficaram bravos. O Ciro Florestan, você acha que ele poderia cumprir esse papel? Eu acho que ele está querendo, mas eu não sei se ele encaixa bem também, né? Ele tem dificuldades, né? Eu acho que tem que combinar com os russos, né? Porque não adianta você lançar
um candidato. O que fica claro é que essa elite não tem candidato, né? Porque se for atrás do Ciro, é porque estão no desespero.